Como é que ter acumulado 100 mil reais pode te deixar ou rico ou falido? Esse momento pode ser um completo divisor de águas na sua vida. Não à toa, a gente já fez vários vídeos a respeito disso. Recentemente postou, né? Porque o patrimônio explode depois dos 100 mil. Agora, será que é sempre assim? A grande verdade é que esse marco pode ser o início de uma era de tranquilidade ou de uma era de caos, de problemas na sua vida, dependendo, é claro, da forma com que você lidar. Eu vi esse vídeo aqui do canal do Rafael Zatar, um grande abraço para ele, figuraça, cara que eu gosto muito. Achei a ideia interessante, resolvi importar ela para o Clube do Valor e chamei meu sócio, Filipão, que vai primeiro mostrar como 100 mil podem transformar a sua vida e fazer seu patrimônio explodir, também como esse marco pode marcar um desastre na sua vida, quais erros que a maioria comete aqui e o que fazer para se blindar desses erros e acelerar de verdade a construção de um sólido patrimônio. Presta atenção que o Felipe é bom demais também, deixa o dedo no like e bora pro conteúdo. Boa, vamos lá, e já tem um tempo que a gente fala sobre isso. Por que o patrimônio explode depois de 100 mil? E a razão por trás de frases como essa é muito simples. Na verdade, vem dos juros compostos. Uma vez que você leva um tempo até chegar nos 100 mil reais, mas depois que você já tem um patrimônio acumulado, os próprios juros daquele patrimônio te ajudam a chegar nos próximos 100 mil reais. Por exemplo, vamos fazer uma conta aqui para uma pessoa que já investe bem, com uma taxa de retorno acima da inflação de 6% ao ano, e ela faz aportes mensais de 3 mil reais. Começando do zero, essa pessoa leva cerca de 2 anos e meio, 2,6 anos para atingir os primeiros 100 mil reais. Agora, as coisas começam a mudar depois que a pessoa já tem os primeiros 100 mil reais e ela está em busca, na verdade, do segundo 100 mil reais para bater os 200, mantendo os mesmos aportes. Você vê que para essa jornada, esse segundo passo, ela leva 2,3 anos e não mais 2,6, como foi o primeiro caso. E aí isso vai escalando cada vez mais rápido, né? Quando você já está com o seu sexto 100 mil reais buscando o sétimo, 700 mil reais, no mesmo cenário, a pessoa fazendo 3 mil de aportes, ela leva menos de 1 ano e meio para chegar nos próximos 100 mil. Ou seja, a gente está falando quase da metade do tempo que ela levou para atingir os primeiros 100. Recentemente a gente fez até uma escala visual, lógica, para a gente entender a lógica dos juros compostos. Só que nesse caso era para 500 mil, que funciona do mesmo jeito. Você leva 4,8 anos para atingir os primeiros 500 mil, ao fazer um aporte inicial de 50 mil e aportes mensais de 5 mil. E você vai levando cada vez menos tempo para chegar no próximo milhão, nos próximos 500 mil. Então sim, essa história de seu patrimônio vai acelerar a construção dele a partir de certos marcos que você vai atingindo, isso é totalmente verdade. É matemática, eu estou te mostrando aqui. Só que essa projeção considera que nada vai mudar, que o ser humano, nós, como somos imperfeitos, não vamos alterar em nada ao longo do caminho o nosso plano de aposentadoria. Você permanece intacto, equilibrado e segue tudo perfeitamente. Só que na prática, nem sempre nós seres humanos agimos de forma constante e racional. Afinal de contas, se assim fosse, o Daniel Kahneman não teria comprovado as suas primeiras teorias das finanças comportamentais há uns 50 anos atrás. A primeira delas, inclusive, era a teoria do prospecto, que veio para combater ali na década de 1970, mais ou menos, o que era conhecido como Homo economicus antes daquilo. Ou seja, a economia, o planejamento financeiro da época, considerava que todos os seres humanos eram perfeitamente racionais. Antes de tomar a decisão por um investimento ou outro, eles consideravam a taxa de retorno esperada, o risco de cada um e tomavam sua decisão racional. Só que, na verdade, a gente sabe que não é assim, porque se assim fosse, a gente não via tanta gente investindo na poupança, a gente não via tanta gente caindo em pirâmide financeira. O que o Kahneman descobriu mudou completamente a forma de falar de investimentos e de finanças. A nossa racionalidade é limitada, bem limitada. Nesse gráfico ele mostra um pouco o paradigma quebrado pela teoria do prospecto, substituindo a antiga conhecida como teoria da utilidade. E é justamente a partir das descobertas do Kahneman que a maioria dos problemas financeiros acontecem, principalmente para quem passa dos 100 mil reais, e é aí que pode entrar o início da ruína dos investidores. Muita gente, na verdade, começa a ter muito mais dor de cabeça depois que tem mais patrimônio do que antes. E para a gente evitar que isso aconteça, vamos elencar os 3 principais erros por trás de comportamentos humanos aqui. Para que se você pegar um deles e analisar, refletir na tua vida, você não cometa, a gente já está fazendo algo grandioso. O primeiro erro, o primeiro mau comportamento é simplesmente parar de aportar nos teus investimentos depois que você atingir um certo marco. Porque afinal de contas, Felipe, se o patrimônio realmente explode depois dos 100 mil, dos 500 mil, quando eu chegar lá, eu simplesmente
investimento, vou parar de fazer aportes consistentes, vou deixar o patrimônio trabalhar por ele mesmo. Vou pegar aqui esse dinheiro que eu gastava com investimentos, vou fazer uma viagem a mais, vou comprar um carro novo e por aí vai. Só que essa mentalidade pode atrasar demais o teu jogo. Porque o que faz diferença de verdade no teu plano financeiro é lá no início, principalmente, a tua consistência, a tua capacidade de fazer aportes e de manter o plano. Para você ter uma ideia de como isso aqui muda, lembra lá do cara que atingiu 100 mil reais aportando 3 mil em 2 anos e meio, mais ou menos? Imagina agora que esse cara tem os 100 mil acumulados, tá em busca dos próximos 100 mil, para bater 200 mil. Só que ele não faz mais aportes. Ele tem R$0 de aportes mensais. Ele vai levar quase 12 anos para atingir os próximos 200 mil. E esse cenário permanece mesmo com um pouco mais de dinheiro acumulado. Para quem já tem 600 mil, para chegar nos 700 mil sem aportes, ele leva quase 3 anos, 2,7. É o dobro do que ele levaria fazendo aportes. Ou seja, o cara que parou de aportar depois de acumular 100 mil reais, tem o objetivo ali de alcançar R$1 milhão em patrimônio, que geraria uma renda passiva de aproximadamente 5 mil por mês. Sem aportes, esse cara leva quase 40 anos para chegar lá. Enquanto que se ele mantém o aporte de 3 mil reais todos os meses, ele leva menos da metade, 14 anos para realizar o plano. O mesmo cara com aportes de 3 mil reais, em 39 anos, alcançaria 6 milhões e meio de patrimônio, e não somente 1 milhão, que geraria uma renda passiva aproximadamente de 40 mil para ele. É uma diferença brutal, então não cometa o primeiro erro. Não deixe de aportar, isso faz toda a diferença. Então, virada essa primeira página, a gente vai para a segunda. O investidor, depois que passa de 100 mil reais, ele começa a pensar muito mais em consumo. Porque, afinal de contas, tem uma coisa que pouca gente reflete ao acumular patrimônio. Você passa a ter mais possibilidades. E quando eu falo possibilidade, eu tô falando principalmente a que tá aqui dentro da sua cabeça. Aquele desejo que passa de comprar um apartamento maior, mais luxuoso, afinal de contas, agora eu tenho dinheiro acumulado. Qualquer coisa, se precisar, eu posso usar aquele dinheiro ali. Comprar um carro melhor, porque afinal de contas, agora você tem mais patrimônio, você pode. Ao invés de fazer uma viagem todos os anos para um destino mais próximo, por que eu não vou lá para a Austrália com a minha família para conhecer os cangurus, que vai custar 7 vezes mais? Porque afinal de contas, para que ficar somente juntando dinheiro se você não gasta? E é justamente essa mentalidade que de repente faz com que você pegue metade daquele dinheiro que você acumulou nos últimos anos e coloca tudo numa viagem internacional, tudo num carro novo que você não precisava necessariamente nesse momento, só porque você tem dinheiro guardado. Quando não é isso, você pega uma boa parte do dinheiro e dá uma entrada no imóvel, financia ele por 30 anos só porque a parcela cabe no seu bolso, sem considerar juros, nem custos com o imóvel, nem mudança de plano, de localização, de vida, caso você precise ou queira. Todas essas tentações vão acontecer com você. E se você cair em alguma delas, você volta 10 casas no jogo da liberdade financeira. Não tem como. Do mesmo jeito que é matemática o dinheiro explodir depois de um certo patrimônio, isso aqui também é matemática. No momento em que você interrompe os juros compostos, o teu resultado futuro é completamente afetado. Quem disse isso não fui eu, inclusive, foi o Charlie Munger, que sempre defendeu esse ponto aqui, ó. A primeira regra dos juros compostos é nunca interrompa desnecessariamente. Ele mostra isso até de forma gráfica. Você nunca alcança patamares altos se você interrompe recorrentemente por causa de uma mentalidade errada o seu patrimônio. Ah, Felipe, então quer dizer que eu não vou desfrutar da vida? Quer dizer que eu então não vou comprar um apartamento novo porque não pode, tem que investir tudo. Não vou comprar um carro novo nem fazer uma viagem com a minha família. Pelo amor de Deus, claro que não. A gente é adulto aqui, todos nós. Você pode e deve usufruir do seu dinheiro. O que a gente tá falando aqui é de um mínimo de maturidade. Se você tem uma caixinha destinada para tua aposentadoria, para tua liberdade financeira, de um patrimônio que vai te aposentar algum dia, não mexe nesse dinheiro para uma coisa que é para o curto prazo, para comprar um carro. Se você quer trocar de carro e isso é importante para você, ótimo, faça uma nova caixinha, reserve um outro aporte, invista numa renda fixa segura que tem uma rentabilidade positiva de acordo com aquele teu prazo para realizar esse sonho do carro. Se você quer começar a fazer uma viagem mais cara todos os anos porque a tua renda nova te permite isso, porque você melhorou, ascendeu na vida, ótimo, faz uma caixinha da viagem internacional para tua família. Calcula quanto é que aquela viagem vai custar para você, divide isso por 12 que você vai descobrir quanto é que você precisa juntar todos os meses. Se essa parcela da viagem é viável para ti, faz a caixinha, viaja, vai ser muito mais satisfatório para você. E é claro que não dá para só começar a viajar quando você se aposentar, daqui a 30 anos, 20 anos. Só que a gente precisa considerar um mínimo de maturidade para fazer isso aqui do jeito certo. Na prática, como é que fica? O teu orçamento mensal, ele vai ficar dividido em vários objetivos diferentes. Peguei um exemplo completamente aleatório da internet, mas que fala exatamente isso. Essa pizza aqui, se você ganha 10 mil reais, você guarda R$1.000 para a liberdade financeira. Mais 1.000 para investimentos de longo prazo, que seja um apartamento, que seja a faculdade do teu filho. 10% vai para lazer, mais R$1.000, educação, necessidades básicas, e assim você vai separando de acordo com o que está dentro da tua realidade nesse momento. Esse é o planejamento financeiro de verdade. E faz sentido a gente resumir ele numa frase. Anota aí, coloca aqui na tela, Gleison. Você pode ter tudo o que você quiser.
Você só não pode ter tudo ao mesmo tempo. Beleza, dito isso, o primeiro erro é não aportar, o segundo é entrar com essa mentalidade de consumo e o terceiro é investir errado. E esse último erro aqui, ele é engraçado, porque ele até tem uma boa intenção. Ele é com a ideia de continuar construindo o teu patrimônio, você continua com a consistência dos teus aportes ali, você não caiu no primeiro erro, você trabalha pra caramba, você cresce na carreira. Só que na hora de tomar a decisão de onde é que você vai investir aquele dinheiro, você cai em dois possíveis erros, dois caminhos que podem te causar mais aflição no futuro do que de te trazer tranquilidade. O primeiro erro é o que a gente chama de investir com o menor risco possível. Imagina lá que você é um médico muito bem sucedido, que está crescendo pra caramba na carreira, trabalha muito. E o teu tempo de estudo, ele corretamente está dedicado para medicina, para você fazer um congresso novo, fazer um curso novo, se atualizar e assim ganhar cada vez mais. Aí uma parte disso que você ganha, se coloca ali na corretora e aí você pensa, eu vou continuar no meu trabalho aqui, o meu dinheiro eu vou investindo, vou deixando tudo no Tesouro Selic, vou deixando tudo na poupança, porque quanto mais dinheiro eu tiver, mais vai render ali. E nunca parou para pensar no impacto que esse tipo de decisão tem. E veja, esse cara tá certo, a atitude tá correta. Ele fez 95% de tudo o que precisa para ter uma vida próspera e tranquila. Só que se você desprezar a importância de investir bem, olha só o que acontece. Imagina agora uma pessoa que fez exatamente o que a gente tá falando. Ele investiu todo o seu dinheiro no CDI, no Tesouro Selic, que já rende mais que a poupança, ou seja, a poupança a gente nem coloca na conta aqui. Esse cara, nos últimos 10 anos, mais ou menos, ele teria tido uma rentabilidade ao ano na carteira dele de 9,5%, já depois de descontar o imposto de renda. Agora, o grande problema é quando a gente abate a inflação também nessa conta. Afinal de contas, todas as vezes que a gente vai fazer uma projeção financeira para o futuro, não dá para a gente desconsiderar a inflação, senão isso ficaria irreal. 10 mil reais hoje tem um poder de compra muito diferente do que os mesmos 10 mil reais daqui a 20, 30 anos. Então, essa conta precisa ser feita assim. E esse cara teria tido uma rentabilidade de 3,5%. Ou seja, imagina que esse cara queira uma renda passiva mensal de 10 mil reais. Nem é um patamar tão alto assim para a maioria das pessoas. Mas com a renda real de 3,5% de rentabilidade na carteira, ele precisaria de um patrimônio de quase 3,5 milhões para alcançar esse sonho. E aí imagina que ele está no mesmo plano, ele tem 100 mil reais acumulados já e faz aportes mensais de 3 mil por mês. Com essa rentabilidade, ele leva 40 anos para realizar o sonho dele. Enquanto isso, tem um outro médico na mesma exata condição que esse primeiro cara. E ele tomou uma decisão lá atrás apenas. Cuidar um pouco melhor dos investimentos dele. E aí esse cara montou uma carteira de investimentos mais bem estruturada, com várias classes de ativos, bem diversificada, que apresentou um retorno já descontado em imposto de renda de 14,4% ao ano e depois da inflação de 8% ao ano. Olha a diferença absurda que a gente vai ver aqui. Para você alcançar os mesmos 10 mil reais de renda passiva com essa rentabilidade nova, você precisa de menos. Você precisa de cerca de 1,5 milhão de reais. E com o mesmo plano, o mesmo esforço de aportes mensais, você vai levar 16 anos. Isso aqui é menos da metade. A gente tá falando de 24 anos a menos. Imagina agora que você descobriu informação que pode economizar 24 anos da tua vida. 24 anos com a tua família, com teus filhos, para você fazer o que quiser, para você desacelerar na tua carreira. É esse tipo de decisão que é 5% da tua cabeça de investimentos, o mais importante você já faz, mas que muda tudo no jogo. E veja, acredite, isso acontece muito, muito mesmo. Então esse tipo de investidor que vai investir com o menor risco possível e aí a gente tem o outro investidor que toma o outro caminho contrário. Ele se torna um investidor empreendedor. É o cara que ele também está investindo na carreira, ele também faz aportes mensais, mas o tempo livre que ele tem, ele vai estudar investimentos. Ele vai estudar os ativos, vai entender cada vez mais como é que as estratégias funcionam e descobrir os próprios caminhos que ele pode percorrer para aumentar a rentabilidade dele. E é claro que quanto mais ele estuda, esse cara fica mais confiante de tomar decisões assertivas no momento certo. E veja, muitos desses caras, eles se tornam muito bem-sucedidos. Inclusive, às vezes fazem até migração para a carreira de mercado financeiro de verdade, e às vezes é a paixão da pessoa. Só que na grande maioria geral dos casos, não é isso que acontece. Esse cara que está investindo, estudando, criando as próprias estratégias, ele fica muito mais suscetível aos seus viés emocionais. E é justamente nesse caso que a superconfiança desse cara se torna um remédio contrário. É ainda pior para ele. E é justamente por isso que estudos sérios, como o da JP Morgan, por exemplo, demonstram que investidores que seguem essa linha do investidor empreendedor, eles têm, na verdade, uma rentabilidade muito mais baixa do que qualquer outro índice do mercado e até mesmo menor que a inflação. Ou seja, esses caras são ainda piores em termos de resultado do que o cara do menor risco possível. No fim das contas, os dois acabam deixando décadas de liberdade financeira
renda na mesa. E agora vocês entendem como é que isso aqui é importante? Que eu não tô falando daquele cara que tá procurando a próxima moeda digital para multiplicar por 100 vezes. Eu não tô falando do cara que quer rentabilidade de 10% ao mês. Não é esse cara. Eu tô falando de pessoas sérias, com boas intenções, seguindo os princípios certos, mas não percebem até a gente fazer essas contas que tá deixando muito tempo na mesa. Como evitar o terceiro erro? Não deixe de cuidar dos seus investimentos, nem por falta de conhecimento e nem por excesso dele. Dito tudo isso, como é que a gente pode fazer para evitar esse tipo de erro? São 3 pontos principais que eu levantei aqui para vocês. Primeiro, confia no longo prazo, lembra que os juros compostos fazem diferenças absurdas no teu patrimônio no longo prazo e mantenha seu plano firme. 2, diversifique o seu risco. Não deixa todo o teu dinheiro somente em um ativo financeiro. Entenda que por mais que as coisas estejam indo muito bem naquilo que você investe, sempre faz sentido diversificar o seu risco. Terceiro e principal, conte com a ajuda de sistemas que vão te ajudar a se manter no trilho. Seja um bom planejamento financeiro para você saber sempre quais são as caixinhas e os objetivos de cada reserva financeira que você tem na vida. Seja um sistema claro para você investir no mercado financeiro, por exemplo, que é a nossa expertise, é o que a gente consegue fazer. Mas isso vai servir para um sistema de investimentos para quem gosta de imóveis, um sistema de investimento para você montar a gestão da sua empresa, tudo com base em regras, em gestão, em processos. É justamente isso que a gente busca fazer na nossa parte, no mercado financeiro, no Clube do Valor. O nosso principal objetivo é jamais depender da ideia e muito menos do viés emocional de ninguém, nem de Felipe, nem de Ramiro, nem do André, que é o nosso diretor de investimentos, nem de nenhuma das 280 pessoas que trabalham no clube hoje. Mas sim depender do direcionamento de uma estratégia clara, que não cai em viés, ela cai num processo atemporal e impessoal. Dito tudo isso, se você quiser nossa ajuda para investir o teu dinheiro de forma assertiva e fazer com que de verdade, depois de 100 mil, 500 mil, 1 milhão de reais, o teu patrimônio realmente exploda com a forma certa de investir, aí eu vou deixar um link para você participar de uma sessão de consultoria gratuita, um espaço onde a gente vai analisar a tua carteira de investimentos hoje e ver como é que você pode melhorar essa tua forma de investir. Caso faça sentido, vai ser um prazer ajudar você e a sua família a prosperarem muito mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Agora me conta aqui embaixo. Você está no caminho para ver seu patrimônio explodir ou você tem errado muito mais que acertado nesse processo? Sei que muitas vezes esses vídeos são desconfortáveis porque a gente tem que vencer nossas próprias crenças. Mas como educadores financeiros, essa é a nossa missão aqui com vocês. Para você continuar assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro bem relacionado a esse e eu vou estar te esperando no próximo conteúdo.